Concordância nominal. Oi, gente! A nossa aula de hoje é sobre concordância nominal. É um conteúdo muitíssimo importante, não só para você responder questões de prova e também usar na sua redação, mas também para você falar corretamente. Então, eu já vou te pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho para receber notificações quando eu postar vídeo novo, ok? Então, vamos lá, roda a vinheta. Então, vamos lá para a nossa aula sobre concordância nominal. O objetivo geral desta aula é que, ao findar, vocês saiam daqui entendendo e usando de modo correto os casos especiais das regras sobre concordância nominal, ok? O conceito do conteúdo concordância nominal é o seguinte: é a relação entre palavras que garante que os substantivos concordem com artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Então, quer dizer o quê? Que o substantivo, ao qual a gente chama também de nome, tá? O nome aqui. Então, nós temos os termos que são artigos, adjetivos, pronomes, numerais. Todos esses termos, gente, eles são ajustados para concordar com quem? Com o substantivo, que é o nosso nome, tá bom? Concordância nominal, lembra assim, nome, substantivo, tá? Porque não é uma concordância verbal. Se vocês quiserem uma aula sobre concordância verbal, coloquem aí nos comentários que a Pro faz para vocês, tá bom? Então, é isso. Eu vou já falar para vocês aqui um exemplo que eu coloquei, que é super simples, tá? Então, quando a gente fala que concorda com artigos, adjetivos, pronomes e numerais, eles se ajustam em gênero masculino e feminino e número plural e singular para concordar com quem? Com o substantivo. Como assim? Desta forma aqui, ó. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Opa, eu tenho aqui estas, que é nada mais, nada menos que um numeral. Não, né? Porque o numeral aqui são 3, né, prof? Então, eu tenho, ó, 3, que é um numeral. Tenho esta, que é um pronome demonstrativo. Aqui eu tenho maravilhosas, que é o que, meus amores? Um adjetivo. Então, aqui é um advérbio? Não, é um adjetivo. Então, esse adjetivo, este pronome demonstrativo e este numeral, eles se ajustaram todos no plural para concordar com quem? Com o nome que é obras, certo? Logo você percebe que obras está no plural, plural feminino. Então, eu tenho estas, pronome plural feminino, tenho maravilhosas, plural feminino. Então, 3 aqui, não dá para variar, só fechou. Então, a concordância funciona desta maneira. E lembrando que é uma das maneiras mais fáceis de concordar, tá? Utilizando o gênero e o número. Então, agora a gente vai para a próxima telinha para vocês visualizarem os outros casos. Agora começa a dificultar um pouquinho. Então, vamos lá. Concordância entre substantivo e um adjetivo. Então, nós temos um substantivo aqui e um adjetivo. Super fácil. As frutas estão deliciosas. Então, aqui eu tenho um nome, certo? Que é o quê? Um substantivo. E eu tenho aqui deliciosas. As frutas está no feminino plural. Logo, eu vou falar deliciosa? Não, gente. Ou delicioso? Também não, porque é masculino. Não, é feminino. Então, tem que concordar em número e gênero. Belezinha? Tudo bem aqui com vocês? Porque comigo aqui tá babado. Que pintura bonita! Opa, opa, opa. Eu tenho aqui um nome, pintura, tá no feminino. Vocês visualizaram aqui que não tem nenhum artigo
Ah, mas a gente sabe que tá no feminino, porque é a pintura, certo? Bonita tá no singular feminino para concordar com quem? Com pintura. Beleza? Então vamos para a próxima. Quando há mais do que um substantivo? Vocês verificaram que aqui só tinha um substantivo e um adjetivo. Aqui, na outra regra, a gente já tem o quê? Quando há mais de um substantivo. E como que acontece esta concordância? O adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo, certo? Então, vamos lá. Que bonita pintura e poema. Que bonita pintura. Quem está mais próximo? Pintura. Pintura é feminino ou masculino? Feminino, prof. Eu ouvi feminino? Acertaram. Então, pintura bonita. Então, o adjetivo vai concordar também no feminino. Então, aqui eu troquei, coloquei poema primeiro e depois pintura. Olha como muda aqui, ó. Que bonito quem? Masculino, feminino? Masculino, o poema, tá bom? Então tá, agora a gente vai para a próxima regrinha, que é essa aqui. Ok, vamos para a próxima. Foi. Então é isso. Esta concordância aqui é entre um substantivo e mais de um adjetivo, tá? Então, como que vai funcionar agora, prof? Simples, a gente vai colocar o artigo antes do último adjetivo. Se não colocar o artigo antes do último adjetivo, está errada. Esta questão é uma questão que as bancas de concurso cobra demais, porque sabe que o candidato vai errar. Então, vocês têm que saber, depois desse vídeo, vocês não irão errar. Conhece o quê? A literatura, certo? Eu tenho aqui literatura, que é o quê? O substantivo, que é o nome, e eu tenho os adjetivos. Quem são os adjetivos? Os nossos adjetivos aqui são dois. Lembra que essa concordância é com mais de um adjetivo? Então, eu tenho brasileira e inglesa. Lembrando que são adjetivos o quê? Pátrios, né, gente? Então, como é que eu vou colocar aqui? Conhece a literatura brasileira e inglesa? Não. Conhece a literatura brasileira e a inglesa, tá? Para você entender aqui, ó, feminino, singular, feminino, singular, especificando. Isso aí, se você não sabe, você erra mesmo, porque confunde mesmo, tá? A dica, gente, é que vocês verifiquem sempre se o adjetivo, o numeral, pronome vem antes ou depois do substantivo. Como que funciona a regra, tá? Tem coisa que a gente tem que memorizar mesmo. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Funciona e muito bem. Então, acho bem mais fácil para não confundir. Conhece o quê? Mas se tiver, conhece as literaturas, tá correta essa concordância? Corretíssima. Se vier assim, conhece as literaturas brasileira e inglesa, porque está concordando com o quê? As duas aqui, os dois adjetivos pátrios, está concordando com as literaturas. Então, se tiver dessa forma aqui, também está super correto, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima telinha, que é a terceira aqui, que fala sobre a terceira regra, que é sobre a concordância entre numerais ordinais, que são os números ordinais. Como que funciona? Quando há números ordinais antes, antecedendo quem? O nome, o substantivo. O substantivo pode ser... Só um minutinho, bebês. Deixa eu só puxar aqui minha cara para baixo. Então, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Ah, prof, se eu colocar no singular, tô correto? Uhum, se tiver na prova no singular, tô correto. Se tiver na prova no plural, também está correto. Tem que entender isso. Por quê? Está antes do nome. A segunda e a terceira, casa. Singular, ok. A segunda e a terceira, casas. No plural, também está corretíssimo. Beleza, essa regra é muito simples. Nos casos em que há números ordinais, aí já é depois, tá? Do nome, o substantivo deve ser usado apenas no
plural. Por quê? Os numerais, os números ordinais, ele está vindo depois do número, tá? Então, se tiver só depois do número aqui, ó, as casas, né? Só que aqui eu tenho quem tá aqui primeiro? O nome. Quem é o nome? Substantivo. Se está antecedendo o numeral ordinal, então você vai ter que colocar no plural para concordar com segunda e terceira. Sempre no plural. Essa regra bem clara. Os lugares, primeiro e segundo, ó, lugares aqui, só um minutinho, deixa eu pegar uma corzinha para ficar bem bonitinho. Aqui, os lugares, as casas. Casas, as casas, os lugares são os nomes, são os substantivos. Só que tá vindo antes de quem? Dos numerais ordinais, tá bom? Então, sempre no plural. Memoriza aí, vou falar de novo, tá? Se o nome vier depois do numeral, pode ser tanto no singular quanto no plural que está correto. Só que se o nome vier antes dos numerais, só pode ser usado no plural. Entenderam? Sim, prof. Beleza. Então, vamos para a próxima página, que a gente agora vai entrar na quarta regra, que é sobre as concordâncias entre expressões, que também é um assunto que dá muitas dúvidas, tá bom? A gente vai falar sobre anexo e em anexo agora, que é a concordância entre as expressões, e tem obrigada também, até que eu nem coloquei aqui, mas vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, a palavra anexo deve concordar em gênero e número com quem? Com o substantivo. Segue anexo o recibo, segue anexa a fatura. Opa, como assim? Já vou te explicar e você não vai errar, porque isso aqui, prof, eu nunca uso anexo porque eu sempre me confundo. Acho uma palavra difícil para concordar. Não usava, bebê. Agora você vai usar, porque é muito simples. Segue anexo o recibo. Por que o recibo? Que recibo é masculino. Então, anexo vai ficar no masculino singular. Número e gênero, lembra? Segue anexa a fatura. Por quê? Porque fatura está no feminino. Então, anexa. Se for seguem, anexas as faturas, tudo no plural. Seguem anexos os recibos, tá bom? Até eu confundi. Seguem anexas as cartas. Seguem, né? Que mais? Os bilhetes anexos. Tudo. Plural, singular. Concordando com quem? Com o nome, com a expressão. A expressão em anexo, ela não varia. Eu não gosto muito de usar esse em anexo, porque ele quer dizer o quê? Contido em algum lugar. Mas tem gente que usa, belezinha, tudo bem. É uma expressão invariável. Então, eu acho meio que redundante, sabe, para você usar ela. Porque quando diz assim, segue em anexo o e-mail, correto? Segue o quê? Contido em algum lugar? Porque é um advérbio, né, que indica uma expressão invariável, às vezes dá um teor redundante, com uma coesão pouco irregular. Para eu não errar, eu acabo utilizando muito anexo e anexa e variando em número e gênero, tá? Mas não está errado isso aqui, não. Segue em anexo o recibo, segue em anexo a fatura. Então, você não pode variar aqui, colocar segue em anexo a fatura, porque lembra que eu falei que em anexo ela é invariável? Então, meus amores, para você não errar isso aqui, esquece isso aqui e usa o anexa e anexo. Aí você não vai errar mesmo, ok? Facinho, facinho, né? Eu entendi, prof. Entendeu? Como é que não entende, gente? Tá fácil, fácil, fácil. Vamos lá para o nosso próximo, que é nada mais, nada menos que bastante. É bastante no advérbio e adjetivo.
Bastante ou bastantes, quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo, ou seja, ela varia, tá bom? Então, ela vai concordar em números com o substantivo. Venderam bastantes produtos. Opa, vender o quê, prof? Bastantes, muitos, plural, tá? Então, aqui eu tenho bastantes produtos, porque venderam pluralizado. Então, ela variou por isso. Quando ela tem a função de um advérbio, né, que a gente chama de advérbio de intensidade, bastante, ela não varia. Fomos bastante amigos. Fomos muito amigos. Fala, fomos muitos amigos? Não, né, gente? É invariável. Até quando você troca pelo nome muito. Eu gosto de trocar, né? Muito no singular aqui, ó. Dá certinho, ó. Bebê, não tem erro. E muitos no plural, quando é um adjetivo. Tá bom? Menos é outra dúvida que as pessoas têm bastante. A palavra menos, ela não varia. Uau, prof, não? Não, bebês, não tem como variar. Não existe menos, tá bom? Não existe menos. Põe isso na sua cabeça. Nem essa palavra existe. Então, existe apenas menos. E também ele não varia porque ele acaba sendo um advérbio. Hoje tenho menos alunos, né? Hoje tenho menos alunas. Eu vou falar hoje tenho menos alunas? Não, o menos vai continuar aqui, ó, tanto para o masculino, menos, quanto para o feminino. Eu faço uma baboseira nisso aqui, que minha mão fica para lá e para cá. Mas vocês entenderam? Vocês não vão nem olhar isso. Vocês querem entender o conteúdo, né, meu povo? Outra dúvida muito frequente é meio, tá? Meio e meia, as duas existem, diferente de menos e menos, que menos não existe. Olha, eu voltando lá de novo, para vocês memorizarem. Então, existe sim, meio e meia, tá? Meia metade, tipo quando eu digo assim, bebemos meia garrafa de vinho. Que delícia. Meia no sentido de bebemos metade da garrafa de vinho, tá? Não posso dizer que estou meia cansada, tá? Não posso, isso nunca. Porque o certo é dizer eu estou meio cansado. Porque não tem como eu falar assim, eu estou meia cansada. Então, como é metade eu tô cansada e a outra metade eu não tô. Entenderam? Então, meia não pode, porque é usado para metade. O correto é dizer meio, que é o modo como eu me encontro exausta, tá bom? Então é isso. Meia metade ou meia que colocamos no pezinho. Se eu coloco uma meia no meu pezinho, é meia, um objeto. Deu para entender? Sim, prof. Ok, vamos lá. E eu que já ia esquecendo de falar um pouquinho dos exemplos, tá? Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo, tá? Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo, a meia de metade. Aqui tudo bem, tá vendo? Quando tem a função de advérbio, deixa eu tomar uma água. A palavra meio não varia, eu já havia dito isso. Ele é meio maluco. Ela é meio maluca, porque eu vou dizer, vou concordar lá com o nome, então eu vou colocar aqui. Ela é meia maluca, metade eu sou doida, maluquinha, metade eu não sou. Fora de cogitação, né, meu povo? Tá, agora é proibido, é bom, é necessário. As expressões, quase não sei. As expressões é proibido, é bom, é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que as modifiquem. Quem pode ser este determinante? Um artigo. Se tiver acompanhado de um artigo, varia porque acaba concordando com o artigo, tá bom? A concordância vai acabar fazendo com o artigo. É proibido entrada, mas, prof, aqui não seria a entrada, já que aqui é feminino? Não, tá correto dessa forma aqui, porque não tem artigo aqui determinando, então é proibido quem? Entrada, essa forma aqui tá correto. Agora, se tiver é proibida, ó, feminino, se tá no feminino aqui, logo aqui tem um
artigo, a entrada. Se tiver sem este artigo, está incorreto. Por que está incorreto? Porque isso aqui, ó, vai concordar com o quê? Entrada, tá vendo? A entrada. E também aqui, ó, com esse azinho aqui. Proibida a entrada. Ficou bonitinho? Verdura é bom. Legal? Correto? Se tiver um antecedente antes do nome, igual estava aqui, entrada, o nome, só que tinha um antecedente aqui, então proibido vira proibida. E aqui, prof, verdura, se tiver um antecedente, quem é o antecedente aqui que está determinando? A verdura. Não é qualquer verdura, é a verdura. É boa. Por quê, meus amores? Porque boa está concordando agora com aqui, ó. Entenderam? Ai, que confuso, a professora bugou minha cabeça. Calma, calma, calma. Paciência é necessário. Chuchu no mel. Então, corretíssimo. Porém, está sem determinante. Coloquei um determinante aqui para facilitar? Não, para ferrar mesmo. A paciência é necessária, porque agora aqui vai concordar com quem? Com a. Olha que bonitinho, com o artigo. Então, a gente acaba mudando esses termos aí para concordância ficar correta. Se eu falo, cerveja é bom, né, povo? Correto. A cerveja é boa. Deu para entender? Certinho. Então, não tem como errar. Sopa é bom, né, gente? A sopa é boa, porque o boa está concordando aí com o determinante que vem antes de sopa, que nada mais é que o artigo a, ok? É necessário sua presença. Então, é necessário sua presença, ok? Certinho. Agora, se eu falo, é necessária a sua presença, porque o a vai concordar agora com necessária. Vocês não vão errar isso, mas não, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima, bebê. Ai, meus amores, acabou. Nossa, empolguei. Vamos para a questão. Coloquei uma questão apenas da ACAF Santa Catarina, né? Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi churururu, mas o filme e o desenho, chururu, compensaram, pois saímos todos. Então, vamos lá, tempo para você responder. Lembrando que tem que concordar em número, gênero, certinho. E olha as regras lá, se vocês tiverem dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Vou dar um tempinho. Tempo esgotado, já vou dar logo o gabarito para a gente discutir a questão, tá? E aí, vocês acharam? Acertaram? Sim, professor, demais, vocês são maravilhosos. Vamos lá, vou colocar de vermelho para ficar bonitinho. Letra D é o nosso gabarito. Vamos lá? A entrada para o cinema foi cara. Aí vocês me perguntam, prof, mas por que cara? Cara, gente, não foi caro? Não, olha a entrada aqui, ó. Então, aqui vai concordar com quem, ó? Lembra que eu falei? Então, cara vai estar concordando com o determinante que vem antes do nome, que é a entrada, tá? Então, corretíssimo aqui. Então, caro, esquece. Se tiver sem um determinante, mas aqui eu tenho um determinante, que é um artigo, e modifica tudo. Mas o filme, o desenho, eu tenho aqui o quê? Ó, olha que fofo. Apresentados. Prof, mas por que apresentados aqui? Lembra que eu tenho aqui dois, ó, nomes. Então, apresentados concorda com quem? Todos os dois nomes, gente, que são filmes e desenhos. Então, vai passar para o quê? Para o plural. Tá bom? Apresentados, compensaram, pois saímos todos alegres, plural, porque o alegres aqui está concordando com todos. Viu que ficou facinho? Quem são todos? Um pronome. Ok? Então deve concordar no plural.
Vamos lá para a gente finalizar agora a nossa aula, que eu tenho as nossas redes sociais. Para você que não me segue no Instagram, me siga no Instagram, curte esse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, etc, etc, etc. Se vocês gostaram dessa aula, agora pode já fazer isso para não perder a aula de concordância verbal, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha e salva também. Beijão da prof. Tá bom? Tchau, tchau.